Olá, Lu, tudo bem? Olá, Conrado, tudo bom e você? Tudo bem também. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Vamos. Hoje é o capítulo 7, intitulado Trabalho, do livro Pensamento e Vida, né? Que eu acho que é um tema agora que dá para a gente desenvolver muito legal, né? Muito. Cada um mais aprofundado que o outro, não é? É Mais verdade. entrelaçado que o outro. Vamos, que é muito bonito esse capítulo. Vamos fazer nossa harmonização e a gente dá sequência. Tá ok. Então vamos acalmando os nossos pensamentos, tranquilizando a nossa mente, sentindo a presença amorosa do nosso mentor espiritual. Agradecemos a esses bondosos protetores por todo o auxílio que recebemos, pela paciência que tem com a gente, por todo o amor, toda a proteção. Pedimos que nos inspirem as interpretações corretas para que a gente possa fazer um estudo bastante produtivo. Agradecemos também a Deus pela nossa vida, pela oportunidade que estamos tendo de estar aqui encarnados e desencarnados, vivendo experiências importantes para o nosso amadurecimento espiritual. Com as bênçãos do Mestre Jesus, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá, né, Conrado? Isso, Lu. Capítulo 7, trabalho, é uma lei natural, né? Se nós pegarmos só o que significa trabalho, a gente pode pensar assim: é um esforço que se faz para atingir uma meta. E aí, Conrado, eu comecei a pensar hoje, na hora que eu li esse capítulo trabalho, o seguinte, né? Nós estamos no planeta Terra. O planeta Terra não é uma colônia de férias. Embora, às vezes, gostaríamos que fosse, ou esperávamos que fosse diferente, né? Mas é um planeta de provas e expiações. Então, nós viemos para cá para evoluir, para melhorar. E para isso, nós já sabíamos que precisaríamos trabalhar. E se nós formos pensar em tudo que nós temos, principalmente, nós precisamos corrigir nossas imperfeições, né? Como o nosso orgulho, a nossa vaidade, nosso egoísmo, entre tantas outras. E isso vai requerer de nós trabalho, vai requerer de nós esforço, né? Lembrando, né? Já que nós estamos trabalhando esse livro e a gente vem recordando sempre isso, né? Nós temos um plano reencarnatório. Nós viemos cumprir algo. Pode ser uma missão, pode ser um resgate, né? Alguma coisa. E nós já sabíamos que nós teríamos que trabalhar e nos esforçarmos, né? Então, esse capítulo de hoje vai fazer também, eu vejo assim, que a gente reflita, que trabalhar não é sofrer, né? Mas trabalhar no sentido de progredir, de desenvolver-se, para conquistar a felicidade, que no nosso caso seria cumprir a nossa missão. Eu acho que é o primeiro toque que nós vamos ter do Emmanuel com este livro, é isso, né? Olha, vocês não estão aí de férias. E vocês vão ter que trabalhar, de diferentes formas vão ter que trabalhar. É verdade, Concorda? Lu. É verdade mesmo. Gostei muito do que você falou. A gente, nós estamos encarnados nesse planeta porque é a experiência que nos proporcionará as melhores oportunidades de evolução nesse nosso momento consciencial. É um planeta de provas e expiações, mas é o que nós precisamos, devido ao nosso limite consciencial, ainda que nós ainda estamos. E esse planeta, ele exige de nós muito trabalho. E é através do trabalho, né, desse instrumento maravilhoso que Deus colocou à nossa disposição,
que nós vamos poder nos lapidar, Lu. E gradativamente a gente vai subindo os degrauzinhos, né? Da evolução. A gente vai ver no decorrer do capítulo que trabalho é inerente ao espírito, né? A gente acha, eu estou num planeta de provas e expiação e tenho que trabalhar demais. Eu não imagino tanto que nós vamos trabalhar, se a gente conseguir subir uns degraus. Porque o trabalho só aumenta, Lu. Só aumenta. E de acordo com o seu grau evolutivo, você vai conseguindo trabalhar mais, né? E aí nós Isso. estamos Trabalhar aqui mais e com mais qualidade também. sim, com mais eficiência, né? Isso. Então, vamos começar. Quando eu estava lendo aqui a primeira parte, né? Só para a gente deixar para o pessoal que for assistir, né, Conrado? Que tem um capítulo, né, no Livro dos Espíritos, o livro 3, que fala sobre as leis morais, e tem um capítulo dedicado à lei do trabalho, né? É importante que quem tiver interesse, dá uma olhada lá, né? Porque Allan Kardec faz muitas perguntas e bem esclarecido também. Lógico que a gente vai tentar entender aqui, né, Conrado? Mas é importante que a pessoa saiba que existe uma fonte também bem interessante para estudar, né? Sim. E lá, a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas, não me recordo, sobre o que é o trabalho, os espíritos respondem para Kardec, né? Toda ocupação útil é trabalho. E aí, com isso em mente, assim, toda ocupação útil é trabalho, acho que a gente pode começar a ler esse capítulo. Tá Concorda? bom. Isso mesmo. Vamos Então, lá. vamos. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Quer comentar primeiro? Volta ao que a gente comentou agora, antes de começar as leituras, né, Lu? Ele está dizendo aqui que se nos propormos retratar a luz dos planos superiores, né, então ele está dizendo para nós que nos planos superiores o trabalho acontece e acontece o tempo todo. Nos acompanha. Ele fala que é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho. Significa que nos planos superiores, espontaneamente, nós abraçamos os trabalhos. Ele vai poder desenvolver um pouco mais na sequência, mas de cara ele já coloca. Os planos superiores, todo mundo está lá trabalhando. Ninguém está lá flutuando, né, voando nas nuvens. Não, é muito trabalho. E deixa claro assim, se você quer retratar um dia, né, esse plano superior, se você quer se melhorar, então a sua vontade, que é aquele seu impulso, precisa ter vontade mesmo, né, ter espontaneidade de trabalhar. E ele fala, o trabalho por alimento de cada dia. Está bem lá no Pai Nosso isso também, né? Mas se a gente pensar por alimento de cada dia, pode ser que a gente abrace a vontade de buscar o nosso alimento, o nosso bem-estar, a nossa segurança, né? Mas também, se a gente voltar, pensar na oração do Pai Nosso, também pode ser as nossas informações, o alimento da nossa alma, os nossos estudos, a cada dia, né? Que a gente busque com vontade esse trabalho, dos dois lados. Concorda? Sim, tanto o alimento material como espiritual. O alimento é aquilo que nos impulsiona, né? É o nosso combustível. É o que faz a gente, o que eu busco para mim, né? A gente em relação no sentido quais são os meus objetivos, quais são os meus ideais, o que eu busco para mim. Então acho que é nesse sentido. Sim, e a gente tem que pensar que como nós estamos num planeta materializado, a matéria também é importante. Nós não podemos ser escravos dela, mas ela também faz parte das nossas necessidades diárias, né? Então, vamos. Aí ele coloca, no pretérito, apreciávamos por atitude servil de quantos caíssem sobre o ferrete da injúria. Então, antigamente, o que ele fala assim, há um tempo atrás,
né, relativamente, trabalho era castigo, não é? Não era alguma coisa destinada a todos. Aqueles que tinham condições, os reis, os faraós, eles não trabalhavam, porque eles achavam que isso era injustiça, isso era para pessoas menos cultas, com menores poderes, né? Então tinha uma visão de que o trabalho era destinado a pessoas de menores condições, né? Não sei se você também entendeu isso. Ele via como um castigo. A visão de trabalho era bem limitada, né? Bem limitada. E trabalhava quem não tinha condição de mandar, né? Quem era mandado trabalhava. E quem mandava, se pudesse não fazer nada, não fazia, né? Porque não entendia, não tinha essa noção, esse entendimento maior sobre trabalho. Achava que ia ficar na inércia era melhor, né? Então, mas, Lu, ainda existe momentos e muita gente que ainda prefere essa inércia, mesmo nos tempos atuais, nos dias de hoje. Né? Tem muita gente que ainda se entrega a essa inércia, a essa preguiça. Né? Em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa dar uma chacoalhada na gente também. Né? Vamos que não é assim. Vamos acelerar. A gente não pode ficar muito... É lógico que é importante o repouso, mas a inércia não. E se nós pensarmos tudo que a gente fizer de útil é trabalho, não precisa pensar só em trabalho remunerado, né? Acho que a gente vai discutir para frente, né? E também tem outros tipos de trabalho. Mas houve um momento em que trabalho era para escravo. Então, ele foi colocado como castigo, né? O escravo trabalha para o senhor usufruir das benesses, né? Graças a Deus, nós estamos mudando um pouquinho, lentamente nós estamos mudando. Saímos um pouquinho. A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados a mãos escravas. Olha lá. Reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Vamos ficar sentados chupando uva, né? Comendo uva, alguém abanando, né? Então, quem teria que fazer o trabalho mesmo eram mãos escravas, né? Eu acho legal o jeito que ele coloca aqui, a inércia dourada, né? Porque esse termo dourado seria assim, a inércia tão desejada, né? Tão buscada, aquela preguiça, que ele não fazer nada, né? Que ele deseja apenas ser servido. Pois é, Conrado, e hoje nós estamos vivendo uma situação em que o trabalho está bem separado, né? Então, estamos encontrando outras formas de trabalhar. E aquele sonho que todo mundo tem, eu quero 60 dias de férias, para quem não voltou a trabalhar, esses 60 dias hoje está sendo uma tortura. Então, nós estamos sentindo na pele como que o trabalho é uma lei de Deus, é uma lei natural, como faz parte da gente. Falar, mas eu já tenho 70 anos, né? E aí vai depender daquilo que você é capaz de desenvolver. Mas sem fazer nada, a pessoa enlouquece. Então, nós precisamos entender, né, o que é realmente, de acordo com o Emmanuel, essa visão do que é o trabalho. Né? Eu acho que lá na frente ainda vamos falar bastante. Verdade. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Só aqui dá para a gente falar assim, quando eu penso assim, Conrado, hoje sabemos que existe a lei do trabalho como uma lei justa de emancipação. Depois da codificação ficou muito claro, né, a colocação ali para nós, que somos espíritas, sobre a lei natural do trabalho. Sem ela, né, o mundo mental dorme estanque, ou seja, aquele alimento que nós precisamos também para nosso desenvolvimento da nossa inteligência, mas também o desenvolvimento das nossas capacidades morais, né? Né? Se nós pararmos tudo, nós não vamos evoluir nada. E quando nós voltarmos aqui, vamos nos deparar e vamos falar assim, nossa, quanto tempo eu perdi, né? Que eu poderia ter feito alguma coisa. Isso. Ele fala aqui do trabalho que é roteiro de justa emancipação. Né? Eu acho que ele não se limita apenas
o significado espiritual, mas também, Lu, como o significado material também. Porque o trabalho justo, ele te remunera, ele te gera oportunidades de uma qualidade de vida, de viver melhor, de uma renda melhor, não é? Então, nesse momento, nos dois sentidos ele está falando. Eu faço até uma correção, realmente, porque o tempo todo ele vai falar dos dois, né? Ele vai falar tanto da parte espiritual como da parte material, porque os dois são muito importantes para nós, né? Sim. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando a retaguarda quanto se amolma a ilusão da preguiça. Aqui eu volto de novo a pensar, né? Estamos aqui em busca da nossa evolução, o tempo está passando, e se nós não nos dispusermos a trabalhar a nosso favor também, nós vamos perceber que perdemos tempo. Concorda? Concordo. Deus se apresenta para nós também através das suas leis, né? E é como se fosse um fluxo, o curso de um rio que segue, né? O fluxo das coisas. Quando nós contrariamos esse fluxo, é como ele coloca aqui, nós ficamos à margem do caminho. Né? Quando nós nos revoltamos contra esse fluxo, as leis de Deus, nós ficamos à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, deixando retaguarda quantos se rendem à ilusão da preguiça. Não é? Então, e aí vai surgir, obviamente, uma série de dificuldades, de sofrimentos, até que o sofrimento seja tão grande e que a pessoa se reajusta novamente dentro desse fluxo, que no caso, agora nós estamos tratando especificamente do trabalho, né? E o contrário do trabalho seria a preguiça, a inércia, né? Então, sempre que a gente se coloca numa condição de inércia, nós estamos contra o fluxo de Deus. Contra. E vamos pensar, né, Conrado? Vamos trazer responsabilidade para nós, porque nós somos co-criadores. E a obra divina não está pronta, não está acabada. Nós estamos criando junto com ele. Responsabilidade, né? Se a gente pensar, toda a natureza trabalha. Né? A formiga trabalha, a abelha trabalha, não é? Todos trabalham. Perfeito. Então, faz parte da natureza o trabalho, não é? Verdade. A semente para romper o solo, para abrir a flor, né? Quer dizer, tudo isso é trabalho. Né? Então, nós não podemos simplesmente falar, não, eu não quero participar, não vou, né? Você está respirando, já está trabalhando. Verdade. O usuário não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Assim, ó, perdeu tempo. Você não fez nada, você só está usufruindo aquilo que é para bem de todos, não é? Deus nos deu o ar, nós temos a água, nós temos o oxigênio, nós temos os nutrientes, a gente tem que trabalhar para buscar carboidrato e proteína, porque o resto está tudo disponível, né? Então, não fez nada disso, o que você está fazendo? Você está apenas trazendo para si, ou assumindo para si, trabalho dobrado lá na frente, porque agora você está perdendo o seu tempo precioso aqui. Lu, viu assim também? O boleto vai chegar no final. E vai chegar caro, né? Esse é o ponto. Né? Então, o que nós estamos construindo para nós, né? Para o nosso futuro? Mais dívidas? Não é? E aí pensa assim, vai chegar os dois boletos, tanto o boleto que você tem a pagar, como o boleto que você tem a prestar contas. Os dois vão chegar. Tá bem claro aqui, Lu, que vai ser a cobrança vai ser muito maior, né? E essa cobrança não é algo assim que como se fosse uma punição. Não, ela vem como um aprendizado, porque quem se coloca numa condição ainda de inércia
Lu, é porque não sabe fazer diferente ainda, não tomou consciência, não despertou para isso ainda. Lu. Então, em determinado momento, nas próximas oportunidades reencarnatórias que tiver, vai ser colocado provavelmente num ambiente onde não vai ter como fugir da realidade do trabalho, né, Lu? Então, assim, é Lógico. isso de Deus, né, nos educando o tempo todo. É o tempo todo. E eu acho bem legal, né, que o Emmanuel, ele lembra assim, olha, eu estou passando uma cartilha para vocês e vocês têm que se lembrar dessas partes importantes. E aí, esses 2 parágrafos abaixo, dá um puxão na gente assim, ó. Não vale, contudo, agir por agir. As Certo. regiões infernais vibram, repletas de movimento. Ele fala assim, ó, não adianta você fazer por fazer, com raiva. Ah, se eu tiver que fazer isso, eu vou fazer. Você chegar no seu trabalho, no seu serviço e fazer mal-humorado, fazer de mau grado, né? Fazer por fazer, né? E aí ele está falando, olha, faça, mas coloque amor em tudo que você faz. Faça o seu melhor, do jeito que é o seu melhor naquele dia, não é? Fala, ó, se você tiver que preparar um alimento, prepare com amor. Se você vai lavar uma roupa, que é um trabalho, lave com amor, não lava por lavar, porque nós estamos impregnando ali nossa melhor energia. Se você vai cuidar de uma planta, se você vai limpar uma casa, faça isso com amor, né? Porque esse trabalho feito com amor, ele volta para você, né? Tudo que a gente faz volta. E olha o que ele coloca, as regiões infernais vibram, Isso é muito repletas de pesado, Lu, movimento. uma Quer dizer, analogia muito séria, muito né? pesado, é muito O que ele está pesado. colocando para a gente é que nos planos mais densos, né, de manifestação da consciência, aqueles que estão lá estão trabalhando muito também. É certo que estão trabalhando contra, né, o bem, contra a evolução, estão no entendimento deles, mas trabalham muito, não é? Então, Sim, não basta agir por agir como um robô. Não seja um robô, né? Faça, mas faça com amor, como você disse, coloque amor, né? Mas é isso que é, nós estamos aprendendo, Lu. Estamos aprendendo e entendendo. devagarzinho a gente está conseguindo aos poucos. Porque eu acho que não É, é tão simples e fácil fazer tudo com amor. Muitas vezes a gente faz mesmo com meio é. imposto, né? Mas se a gente começar aquele que é de 10 que a gente faz imposto, 2 a gente já coloca um pouquinho mais de amor, dali um tempo a gente já vai estar colocando em 3, dali um pouco em 4, né? É, é o treinamento, né, Conrado? É, Eu fiquei pensando muito, né, enquanto eu dou aula, né, dava aula, dei aula há 32 anos, né, e aí eu poderia chegar para dar aula, falar, poxa, mais um dia para dar aula, né, e apenas esperando que no final do mês caísse meu pagamento, né? Eu sempre pensei, a gente tem que chegar feliz, grato porque tem aquele serviço, porque é aquilo que você consegue fazer, é aquilo que você sabe fazer. Então, faça o seu melhor, faça sorrindo. Falo, gentileza não ocupa espaço, educação não ocupa espaço. Põe amor, né? Chega sorrindo, faça aquilo, porque vai ficar bem feito, né? E você nem vai sentir que você está trabalhando. Nem vai sentir, vai fazer com tanto prazer que passa. Nem alguém vai limpar a casa e começa a xingar. Já vi gente xingando limpando casa, né? Faz com amor, gratidão, porque você tem aquela casa para limpar. Você vai ver como as coisas vão fluindo de outra forma. E é um isso. trabalho gratificante no final, Muda o ponto de vista, não né, é? Lu? Veja as coisas boas, em vez de só Esse. focar no que é ruim. Pois é. Né? Aí ele fala, além do trabalho obrigação que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Aí ele fala: olha, você vai trabalhar para receber o seu salário e você precisa ser grato por ele, mas é necessário que você tenha prazer em servir. Quer comentar, Conrado? Falei bastante.
Emmanuel está colocando para a gente, acho que o próximo passo, né, do sentido de trabalho. Ele está posicionando o trabalho agora como um ato de servir, porque até então nós trabalhamos para satisfazer as nossas necessidades. Né, Lu? Agora, quando a gente passa a trabalhar para também satisfazer as necessidades do próximo, isso se torna um ato de servir. Então, é um upgrade, já estamos é um upgrade do trabalho. Eu sempre gosto de relacionar assim, né? Olha, você entrou para dar uma aula, você pode entrar, falar nem boa noite, começar a despejar uma matéria, fechar o material e ir embora e pronto. Ou você pode fazer aquilo de uma outra forma, sendo grato, tendo prazer, e você está servindo o outro. Sempre se colocar e, nesse papel de serviço, né? Lembra que Jesus não quis ser nada nas sinagogas, né? Ele não quis nenhum posto, né? Para mostrar para a gente que nós não precisamos ter um posto alto para servir. Nós podemos servir onde nós estivermos. Alguém que trabalha num escritório de advocacia e faz o café, não pode se sentir diminuído por conta do trabalho que faz ser aquele. Ele é digno, é com ele que você vai pagar suas contas depois. Então a gente tem que ser grato e fazer com o melhor, dando o nosso melhor. Eu entendo assim, viu, Conrado? Isso mesmo. Então, vamos continuar. Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Se não trabalhar, não vai comer. Vai ter dinheiro para pagar a comida. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto... Lu, posso só fazer um comentário? Lógico. Isso que ele está falando aqui, que nós recolhemos de graça água pura, princípios solares, a radiação solar e os recursos nutrientes da atmosfera, a gente nem se dá conta disso no nosso dia a dia. Né? A bênção que nós recebemos. Né? Nós nos alimentamos de radiação solar, né? Como ele está falando aqui, de água, pela nossa respiração. O único alimento que nós precisamos nos esforçar, né, para conquistar é o alimento material. O resto nós temos tudo de graça, Lu. E a gente não lembra nem de agradecer isso. Não lembra de agradecer o ar que respira. E ele fala bem claro, né? Você vai ter que suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. Porque o seu organismo requer carboidratos e proteínas, né? Ou seja, né? Deus fala para a gente, te dou água, te dou luz, te dou o ar, pelo menos você vai atrás da sua comida. Pelo menos Exato. isso, vai fazer alguma coisa, filho, vai trabalhar um pouco. Ô, Conrado, você sabe que eu sou muito fã do Mário Sérgio Cortella, né? E numa palestra, ele falou assim, né? Nem a vaca dá leite. E eu sou professora de leite, né? Tecnologia de leite. E aí eu sempre brinquei muito com isso com os meus alunos, né? Nem a vaca dá leite. Você tem que levantar de madrugada, ir lá para o curral, você tem que piar a vaca, você tem que limpar o úbere. Tem todo um processo para você tirar o leite. Então, nada cai. Nós precisamos ir buscar, construir aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Nós não podemos querer ficar na inércia e achar que tudo vai cair do céu. Nós vamos ter oportunidades para construir, mas nós precisamos nos esforçar para que as coisas aconteçam. Né? Tudo depende do nosso esforço. Ó, cativo, embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a ventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que descende no espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. Aqui ele começa a falar, né? Então, além, já que nós estamos na Terra, estamos encarnados, matéria densa, né? Dentro das nossas limitações, mas
desde aqui nós podemos nos envolver em serviço do próximo. Né? Agora Essa ele é a começa a mensagem. falar do outro tipo de trabalho. Né? Quer comentar, Conrado? Essa é a mensagem desse parágrafo mesmo. A gente tem a É. oportunidade agora. A gente não pode, não precisa esperar o amanhã. Amanhã eu vou, se tiver o tempo bom, amanhã eu vou ajudar lá no Raio de Luz, na casa do Vô Antônio, eu vou lá dar uma força. A gente não precisa esperar, é o aqui e agora, é o nosso momento. Nós estamos prontos. Basta que nós nos coloquemos numa faixa interna, numa condição interna nossa de amparo, de auxílio, que as oportunidades de trabalho vão aparecer naturalmente para a gente, né? Aqui, nesse momento. E aí, Conrado, eu estou pensando assim, não vale contudo agir por agir. Aí eu falo, mas eu vou trabalhar, vou lá no Raio de Luz, vou trabalhar, vou na Câmara de Pasto, vou na Câmara de Sustentação, e começa a olhar no relógio e fala, nossa, vou perder minha novela. Nossa, justo hoje esse negócio não termina. Aí é duro. Casa logo. Então, aí está agindo por agir, né? Não está colocando amor no que está fazendo. Concorda? Perfeito. Aí ele fala, o trabalho ação transforma o ambiente, que é o trabalho remunerado, né? Uma casa, posso melhorar minha casa, né? Posso fazer uma viagem. E o trabalho serviço transforma o homem. Acho que a gente se transforma como começa a trabalhar pelo outro, né? A servir o outro. Exatamente. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo nas linhas da troca vulgar. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. Quer comentar esses dois parágrafos? Ambas as modalidades de trabalho, Lu, são importantes, né? Porque quando nós trabalhamos, como ele fala aqui, o trabalho ação, nós estamos fazendo por todos, pelo planeta, né? Num esforço de urbanização coletiva, de melhor qualidade de vida, né? Nos proporcionando uma moradia, nos proporcionando um transporte. É muito importante, faz parte. O trabalho exige de nós instrução, educação, que são outros fatores que a gente precisa desenvolver em nós também. Mas, quando ele se transforma em trabalho-serviço, é o momento em que nós estamos fazendo mais por nós mesmos, né? Pelo nosso espírito imortal. É quando nós estamos nos dando a grande oportunidade de evolução, de amadurecimento espiritual. Legal que ele fala assim, né? Quando você está com tarefas remuneradas, que são extremamente importantes, né? Elas permanecem aqui, né? Você tem na base de troca. Quando você está fazendo um trabalho ao próximo, que você não está esperando troca alguma, né? Recompensa alguma, desdobra a influência da bondade celestial, ou seja, quando você faz pelo outro, a gente não tem noção do quanto que nós atraímos para nós de proteção. Quando eu li essa frase, eu pensei assim, quando nós fazemos uma prece por alguém, que é justamente a prestação desse trabalho espontâneo, né? Você faz uma prece por alguém, você está trabalhando e você não está esperando nada em troca. Mas a gente nem imagina, né, o quanto nós estamos sendo amparados naquele momento e o quanto nós conquistamos de proteção divina por conta de você estar servindo, né? Você está trabalhando por outro, ajudando o outro. E muitas vezes sem que o outro saiba disso, né? Que acho que o amparo celestial vem muito maior ainda, né? Quando o outro nem sabe que você está fazendo por ele, né? Perfeito, Lu. Quando a gente se coloca à disposição mesmo, quando nós estamos dispostos a ajudar, sinceramente, né? Obviamente que a espiritualidade, ela vai
se utilizar dessas pessoas que estão nesse momento, nessa condição, né? Em geral, as pessoas não são assim, Lu. Em geral, não são assim. Se a gente for olhar de uma forma mais ampla, normalmente as pessoas estão mais envolvidas com os seus próprios problemas ali. Isso é normal também no nosso dia a dia, mas preocupado com o trabalho, preocupado com a briga que teve com a mulher, a conta que tem que pagar. Então, é óbvio que a espiritualidade ela vai pousar os olhos naqueles que estão mais aptos e mais predispostos a auxiliar. Então, nessa circunstância, nós vamos estar sendo mais envolvidos por espíritos de luz. É o que você acabou de falar. É a companhia que nós vamos ter, são espíritos de luz, que além de tudo, vão nos inspirar ainda mais nessa nossa caminhada, para que a gente erre menos. Eu acho que é isso que Emmanuel quer lembrar, gente, né? E não precisa falar, eu ainda não estou pronta para tal trabalho, não, eu não me sinto preparada, né? Nós estamos sempre preparados para aquilo que nós temos capacidade. Às vezes a gente não se sente preparada. E eu gosto sempre de fazer relação com os apóstolos, né? Eles também estavam preparados. Pedro era briguento, né? E ele foi um dos maiores auxiliares ali. Então, nós estamos sempre preparados, nós estamos sempre prontos, a gente precisa ter a vontade. E que o Emmanuel está passando para a gente aqui, é para a gente relembrar isso, né? Fala, olha, a maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Ele fala, olha, à medida que você for evoluindo, à medida que você for entendendo um pouco mais, você vai percebendo que é uma necessidade, né? Jesus deixou esse exemplo para a gente, a necessidade de auxiliar o outro sem que houvesse qualquer tipo de recompensa por isso, né? Sem que a gente espere qualquer coisa por isso. É de uma necessidade, mas nós vamos ficando consciente aos poucos, né? Pode completar, Conrado. Pode seguir, eu acho que o tempinho já deve estar quase acabando, né, Lu? Nossa Senhora. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamos-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Então, quando a gente começa a ajudar o próximo, nós estamos começando o nosso processo de aperfeiçoamento. Quando a gente consegue enxergar a dor do outro, né? Trabalhar pelo outro. Nós estamos penetrando mais ainda o íntimo da nossa alma, nossa intimidade, Lu. É isso que ele está querendo dizer, né? E nesse sentido, quando ele fala acrisolamento da alma, ele diz entrando em sintonia com a vida abundante. Ou seja, quando nós começamos a penetrar mais intimamente no nosso ser, nós nos tornamos mais prósperos. As coisas começam a fluir na nossa vida. Fluir, exato. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Quem está achando que não vai trabalhar bastante. Vai trabalhar bastante, né? E sem orgulho e sem vaidade. Às vezes eu falo assim, olha, mas eu sou uma engenheira, chego lá e vou querer uma indústria para trabalhar, vou querer um cargo, né? Não, tudo é trabalho, né? E nós precisamos conquistar os nossos créditos, né? Precisamos ter crédito, inclusive. Verdade, Lu. Eu lembro de André Luiz, né? Eu pensei a mesma coisa, lembrei do nosso lar. Do nosso lar. Ele já acha que vai chegar e vai fazer um plantão, né? Exato. Ai. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Olha como fecha bonito, né? Sim. Quer tirar uma conclusão final? A conclusão que eu
que eu tiro desse capítulo é que o trabalho é oportunidade, a oportunidade é bênção de Deus para que a gente possa nos construir, né? Porque nós somos seres em construção, né? E o trabalho, ele nos proporciona que que a gente possa, com o passar do tempo, nos construindo, nos melhorando. E o entendimento do trabalho não só como trabalho, profissão e bater cartão, não, é também a oportunidade de olhar para o próximo, né? De servir, seja lá de qual forma for, né? A gente fala assim, não é um simples abraço para quem está precisando, é um ouvido paciente junto de alguém que precisa desabafar, não é? Levar uma palavra amiga, fazer uma companhia, Lu. Tem tantas formas tão simples, né, da gente poder servir, e é nesse sentido que a gente tem que pensar também, né? Porque quando nós estamos fazendo para o outro, nós estamos fazendo muito por nós também. Com certeza, com certeza. E eu sempre penso de atrelar assim, trabalho sem vaidade e sem orgulho. Falar, olha, eu vou trabalhar no centro hoje, eu vou fazer uma palestra. Aí eu chego lá e penso, mas vou ter que varrer o chão, né? Como se aquele varrer o chão não fosse um trabalho, não fosse servir o outro, não fosse digno. Assim, todo trabalho útil é trabalho e todos são dignos, né? Toda ocupação útil é um trabalho e é digno de estar dentro do nosso processo evolutivo, né? Tanto o nosso trabalho de aprimoramento moral, como o nosso trabalho de serviço ao outro, né? E por isso que eu gosto sempre de colocar a vaidade e o orgulho junto, Conrado, porque às vezes falar, eu posso arrecadar alimentos, tá? Mas eu não consegui arrecadar nada. Eu parei, fiquei conversando com um monte de gente e não arrecadei. De repente, naquele dia, a espiritualidade queria que você desse atenção a essas pessoas. Esse era o seu maior trabalho. Então, toda atividade útil é trabalho perante as leis de Deus, né? Isso. Portanto, vamos arregaçar as mangas e bora trabalhar, né? Trabalhar para o próximo, trabalhar para Jesus. Vamos trabalhar para Jesus, porque nós somos co-criadores de tudo isso, né? Sim, e quando sim. a gente ajuda, o primeiro a ser ajudado somos nós, com toda certeza, não é? Muito bom. Então, fechamos mais um capítulo, Conrado. Sim, graças a Deus. Foi uma alegria, né? Sempre muito bom. Essa nossa troca, essa nossa sintonia, sempre muito agradável. Eu vou repetir sempre a mesma coisa. Eu adoro estar aqui conversando com você, esse bate-papo descontraído e tendo a oportunidade ainda de compartilhar isso com pessoas que nós gostamos, né? Pessoas do nosso dia a dia, né? Que fazem parte das nossas atividades no centro, né? Que nesse momento nós não estamos podendo, né? Estar junto, né? Estar nos relacionando. E quem sabe até pessoas além desse círculo, né? A gente possa estar atingindo, né? Pois é, graças a Deus, né? Então vamos, assim, com o coração inundado de amor, com muita gratidão ao Pai, agradecendo a presença amorosa da espiritualidade superior, que nos intui, está sempre conosco, agradecendo a proteção dos nossos mentores. E, graças a Deus, concluímos um capítulo e nos aguardamos aí para o próximo capítulo, que é a associação, se Deus quiser. Um grande abraço, Conrado. Tchau, Lu, um abraço. Tchau, um abraço. Fica com Deus. Você também fica com Deus. Ô, Lu, meu mouse sumiu, não estou achando ele, acredita? Ah, é? Eu não consigo. Se você quiser encerrar aí, depois eu peço pro Ícaro editar, que eu não estou conseguindo fechar aqui. Sumiu meu mouse. Tá bom, eu vou sair, tá? Tá bom, Lu, um abraço. Outro.